Precipitação. Precipitação, gente. O como a precipitação pode afetar o seu relacionamento. Você já parou para pensar um pouquinho que muitas vezes a gente acaba tomando certas atitudes, começa a avançar o sinal muitas vezes em certos assuntos, porque a gente começa a julgar a forma como o outro está pensando, ou a gente começa a trazer questões nossas na vida do outro e a gente acaba se precipitando e agindo, sem necessariamente saber se aquilo é realmente a melhor forma de fazer. É como se fosse avançar no sinal vermelho, né, dentro de um relacionamento. Muito disso vem dessa questão do julgamento. Né? A gente tende demais a julgar o outro, tende demais a entender que o outro deveria estar pensando da forma como a gente pensa. E não é bem assim dentro de casa, né? Verdade. Nem dentro de casa, nem em nenhum outro lugar. A gente tende a querer acreditar que tanto nosso cônjuge, tanto nosso parceiro, parceira, nossos filhos, tanto as pessoas que trabalham com a gente tendem a olhar para eles, projetar questões nossas, né? Muitas vezes medos, inseguranças. E a gente tende sim a pegar essas questões e acreditar que o outro também está sentindo aquilo. E muitas vezes a gente tende inclusive a projetar de forma que a gente enxerga nele aquele perigo, aquele risco de estar sentindo aquilo. Isso faz com que a gente se precipite em determinadas ações, a gente faça certas questões que possam até machucar as pessoas que estão dentro de casa com a gente. Então equilibrar esse momento certo, se recolher, entender o que está acontecendo com você antes de sair agindo, de sair tomando certas decisões em casa, pode ser um caminho muito interessante. É verdade. E eu percebo quando eu me precipito, é a hora que eu saio do meu coração e fico lá perdido no dia a dia, né? Me perco no dia a dia, fico engatilhada, né? Com questões que me deixam mais estressada e aí acabo me precipitando. Então, acho que é importante a gente ter um autoconhecimento, né? Uma consciência do nosso modo de agir para evitar essa precipitação, né? Para não chegar nesse ponto, no ponto do estresse que gera essa precipitação. Perfeito. A gente vai dividir aqui em alguns tópicos e um deles eu não consigo evitar porque as coisas são muito integradas, né? A gente está falando muito em precipitação. E pensa o seguinte, quando a gente está engatilhado, quando acontece alguma coisa com a gente que nos deixa meio fora de si mesmo, a gente acaba entrando num espaço de personalidade, a gente vai dividir aqui em personalidade e essência. Personalidade é quando a gente está engatilhado. Existem várias terminologias para isso, a gente vai trazer essa em específico para cá, para facilitar um pouco o entendimento. A personalidade é aquele momento onde a gente tem uma atuação de um gatilho que nos levou para um espaço onde eu entro num polo negativo. Então vamos dar um exemplo, se eu tenho ali como questão, ideia, muitas vezes uma questão emocional de escassez, esse gatilho ele faz eu sentir essa escassez e enxergar o mundo como escasso. E quando eu estou em essência, aquele momento que eu estou em paz, que eu estou muito bem, eu estou em essência, e aí eu vou encontrar abundância. Percebam que abundância e escassez são polos da mesma questão. E a gente, quando é engatilhado, a gente acessa alguns espaços assim. Por exemplo, a vaidade é outro espaço. Quando a gente está num lugar onde o gatilho aciona e entra a vaidade, eu saio da veracidade, que é ser realmente quem eu sou. E eu começo a ter essa diferenciação, que é como se fosse polo positivo ou polo negativo de uma mesma questão. Agora você imagina que você começa a entender qual é o acionamento desse gatilho dentro de casa, e você, com essa consciência, permite que você não precipite-se. Quando você vai se precipitar? Quando você tem um gatilho acionado e você já não está necessariamente consciente mais, trabalhando.